se na Previdência, eu quero colocar isso, se na parte da previdenciária existem algumas amarras do ponto de vista constitucional, do ponto de vista da legislação federal, na parte da assistência à saúde dos servidores públicos estaduais, a primeira visão, e ela é extremamente preocupante, é de que nós agora estamos com um sistema extremamente fragilizado. O sistema de assistência à saúde dos servidores públicos estaduais está passando por uma transição, passa agora por uma transição, e com um grande risco, e isso deve tomar a atenção de todos os servidores públicos, independentemente de onde estejam. Traz o sério risco de que se venha logo ali, dependendo da índole de quem venha a governar esse Estado e do poder de pressão, contra o poder de pressão de que a gente tenha, pode dar condições de que se queira efetivamente privatizar o sistema de assistência à saúde. Pode que logo ali adiante nós tenhamos um governante de plantão que decida não dar condições de sustentabilidade para o sistema, para depois alegar a sociedade, alegar os meios sociais, de que estamos pagando muito por um sistema de assistência para aqueles que ganham bem e trabalham pouco, e portanto vamos vender a carteira para uma operadora de saúde. Pode ser o que? Algum terrorismo que eu esteja falando, eu não acredito ainda nisso. Na verdade é um alerta, né? Não vamos, evidentemente, sapatear aqui, fazer meia-culpa, mas simplesmente ficarmos atentos e atuantes nesse sentido. Na condição de servidor do... Dito isso, então vamos para os projetos em si. Esse projeto de 2015, nós vimos tentando desentravar da Casa Civil desde 2015. Em setembro de 2015 saiu do Conselho Deliberativo, passou para a presidência do Instituto. O então o presidente Parodi mandou para a Casa Civil o processo com esse anteprojeto e junto também uma proposta dele, presidente Parodi. E aí que continha então as suas propostas. Houve supostamente algum debate interno, algum entrave dentro da Casa Civil, forças se rebelaram contra um e forças se rebelaram contra outro anteprojeto e a coisa ficou parada. Parece-nos que a essa medida e a esse tempo foram então começando a se criar condições para que viessem esses projetos que foram afinal aprovados agora no dia 13 de março pela Assembleia. E eu vou começar então pela estrutura. Nós tivemos a surpresa de que, assumindo a presidência do Instituto, o ex-deputado Otomar Vivian em maio de 2017, a primeira visita que ele fez foi ao Conselho Deliberativo e com a promessa de que haveria diálogo, de que qualquer medida, qualquer coisa que houvesse de relevante dentro do Instituto, o Conselho seria sim chamado a intervir positivamente e a fazer a interlocução necessária para a construção. Isso, inclusive, foi nesse primeiro diálogo foi, não digo uma exigência, mas uma condição para que a gente tivesse um bom trâmite de gestão. Para nossa surpresa, e falávamos desse anteprojeto de 2015 que o deputado Otomar Vivian não sabia que existia. E ele então disse, não, vou retomar essa discussão para que a gente possa progredir. Para nossa surpresa, em agosto de 2017, o governador do estado chama uma entrevista coletiva, um pouco antes o presidente do Instituto, Otomar Vivian, chama uma reunião com os diversos setores do Instituto, inclusive o próprio integrante do Conselho, para anunciar que estava consolidada uma ideia de projeto de qualificação do IP e que previa a separação para qualificar. Esse era o discurso. Isso foi em agosto. Nós, inclusive, chegamos a fazer alguma intervenção na mídia, mas mais no sentido de dizer, nós não temos condição de avaliar o que não existe ainda, porque nem texto de projeto de lei existia. Era apenas uma ideia. E eu acho que a partir daí, então, foram construir mais condições para tentar dourar essa pílula. E em outubro de 2017, então, os projetos chegaram à Assembleia Legislativa. Então, logo chegaram, e as entidades estavam, sim, atentas a isso, e vinham fazendo as suas articulações para verificar essas questões. Foram feitas, sim, reuniões a respeito dessas questões. E em outubro, quando se verificou isso,
inclusive do próprio âmbito do Conselho Deliberativo e do âmbito da União Gaúcha e das próprias entidades que acompanham, entre elas Sindjus, a SJ e outras entidades de colegas de outros setores, nós fomos até a Assembleia Legislativa, já que com o governo não tinha condição de haver diálogo, para tentar abrir, porque o governo entrou com os projetos e em seguida protocolou o regime de urgência. Não fosse, colegas, a atuação, e aqui não é a questão de chamar brasa para o assado de um ou de outro, mas não fosse a atuação desses colegas que ombrearam aí, e vários colegas que não dá para citar nomes porque vamos cometer injustiças, mas das lideranças classistas, sindicalistas, dentro da Assembleia Legislativa, de lá desencavarmos. Eu pessoalmente estive dentro de 2 comissões permanentes da Assembleia para tentar desencavar, no mínimo, uma audiência pública para que se colocasse à tona essas questões todas, na qualidade, inclusive, de presidente do Conselho Deliberativo. Fui pelo Conselho, com deliberação do Conselho, conseguimos tirar essa decisão do Conselho para ir até a Assembleia e chamar uma audiência pública e tomar posição contra esses projetos, no mínimo, pela falta de diálogo, pela falta de transparência na condução da sua construção. E foi feita uma audiência pública, então, dia 1º de novembro, dia de Todos os Santos, véspera de finados, aonde nós, natimortos, estávamos tentando espernear na beira do túmulo, né? E esteve lá o presidente do Instituto, nós colocamos isso, e daquilo resultou que o governo sim retirou o regime de urgência e tinha a condição de votar até o final do ano. A partir daí, então, foram feitas várias diligências, articulações, reuniões. Eu próprio participei de plenárias, inclusive patrocinadas pelo CPES no interior do estado durante o mês de dezembro, em várias regiões do estado, até mesmo porque o próprio CPES tinha uma estrutura bem maior, ele estava em greve, tinha condições de mobilizar mais gente para questões que para muita gente eram questões que não traziam uma repercussão imediata, porque ainda não estava mexendo no bolso, e a gente tem que fazer essa autocrítica em relação a nós mesmos, mas se conseguiu fazer isso, e não fora essas articulações todas, esses projetos tinham sido votados lá em novembro, sem nada, ou seja, com tudo aquilo que o governo queria. E o que o governo queria? Primeiro, no que diz respeito à saúde agora, porque já que foi abordada a questão previdenciária, retirar os poderes do Conselho Deliberativo, na medida em que colocou com uma disposição de que a direção geral do Instituto deve ser exercida pelo diretor-presidente e cabe a esse delegar poderes a seus diretores. Retirar poderes das diretorias que hoje tem no IPERS, classistas, que é de Previdência e Saúde, para que ficassem meros executores das ideias presidenciais. Retirar a paridade do Conselho Deliberativo, na medida em que coloca o voto de qualidade para o seu presidente, e esse só pode ser indicado dentre os representantes do Estado. Além de outras questões que eu quero verificar aqui, a retirada, e isso ele consolidou, a transferência dos imóveis que são patrimônio vinculado ao Fundo de Assistência à Saúde para o Estado, para fins de que o governo pudesse efetuar seu balcão de negócio com seus imóveis. E por quê? Porque dizemos isso? Porque os imóveis do IP, em relação aos demais imóveis do Estado que estão lá postos a um chamado Comitê Gestor de Alienações, de gestão dos imóveis, eles são mais atrativos ao mercado do que outros imóveis do Estado. E ao mesmo tempo em que a gente estava fazendo essa audiência pública na Assembleia Legislativa, o governo do Estado, através desse comitê gestor, criado por uma lei de 2016, estava colocando uma resolução desse mesmo comitê gestor, já autorizando a alienação de 2 imóveis do IP. Aquele estacionamento, que é todo um quarteirão à frente do IP, que tem estacionamento, que tinha um posto de gasolina e que foi desativado, lá ao lado do Corpo de Bombeiros, é todo um quarteirão, que são 5 matrículas, são 5 lotes, que hoje serve de estacionamento e de outras, inclusive tem renda para o IP Saúde a partir daquele imóvel. Foi feita uma avaliação rápida, acelerada em outubro de 2017 e foi colocado à venda. E estava marcado inclusive para 4 ou 8 de janeiro já o leilão. E também outro imóvel da Avenida Ipiranga, número 565, que pela avaliação estaria em torno de 2,5 milhões,
estavam sendo colocados à venda. Ocorre que, pela legislação, pela Lei 12.134 e pela legislação do IP Saúde, do IP como um todo, a Lei 2.395, a sua estrutura, diz que qualquer tentativa de alienação de bens patrimoniais deve passar pelo crivo do Conselho. E isso não tinha acontecido. Por quê? Porque o governo entendeu que essa lei de 2016, Lei 14.954, ela dava o condão de relativizar essa ouvida do Conselho, ou e poderia trazer para esse comitê gestor a possibilidade de alienação. Se a gente for verificar essa legislação, ela fala de bens dominiais. Ela fala de autarquia, sim, dos bens das autarquias poderiam ser inseridos nesses bens passíveis de alienação, mas fala de bens dominiais. E pela Lei 12.134, é uma lei complementar, diz que esses imóveis, patrimônio imobiliário do IP, está vinculado ao Fundo de Assistência à Saúde. Vinculação significa afetação. Nós temos que primeiro desvincular para depois torná-los dominiais, para depois então colocá-los à venda. Isso não fora feito. Também, por conta dessa lei, ela relativiza a questão da ouvida do Conselho e também dizia que nessa lei tem um dispositivo que diz respeitadas as peculiaridades legais das autarquias. E aí não estava sendo respeitada a peculiaridade legal, que é fruto da Lei 12.134, que dizia no seu artigo 8º, que lá em 2004 dizia o legislador que o atual patrimônio imobiliário do IP, bem como qualquer receita dele proveniente, passa a integrar o Fundo de Assistência à Saúde, criado pela Lei 12.066. Ou seja, uma lei de 31 de março de 2004 criou o fundo, a de julho diz que os imóveis são todos para lá. E por que foi feito isso? Porque o governo devia dinheiro para o sistema de assistência à saúde, seja pela parte previdenciária do Instituto, lá dos anos anteriores, seja por esses débitos históricos de não repasse de valores ao Instituto como um todo, e uma confusão orçamentária entre saúde e previdência, no que diz respeito à gestão. Algo foi feito, e isso foi lá, e teve a participação das entidades, inclusive a União Gaúcha participou ativamente dessa questão, dessa legislação de 2004, para salvaguardar o mínimo possível, e de forma que esses imóveis, que foram grande parte deles fruto de compra pelo próprio IP, por conta das contribuições dos segurados da parte das pensões e da parte da própria assistência à saúde, estavam sendo vinculados então ao Fundo de Assistência à Saúde. O que pretende o Estado, e ficou consagrado no projeto de lei aprovado agora, de que esses imóveis estão desvinculados do fundo e estão sendo transferidos ao Estado para fins de aproveitamento dessa lei 14.954, ou seja, para que esses imóveis possam ser alienados. Mas em relação a esses dois imóveis, e isso de repente vai ser também fruto de avaliação em relação a todos os imóveis do IP, o próprio Conselho Deliberativo, e foi até por sugestão inclusive criada dentro do âmbito da União Gaúcha, dentro do Conselho Deliberativo nós tomamos a decisão de, primeiro, editar uma resolução, e ela está no site do IP, na aba do Conselho Deliberativo, dentro das prerrogativas que tem o Conselho, ainda tem, porque as leis novas não foram publicadas, de avaliar a questão das alienações patrimoniais. E com essa prerrogativa o Conselho editou uma resolução no sentido de suspender qualquer análise e determinar aos órgãos do Estado que suspendessem qualquer tramitação de processo relativo a qualquer tipo de alienação de imóvel que fosse objeto do Fundo de Assistência à Saúde, que fosse vinculado ao IP. Também da mesma forma foi deliberado, e nós tiramos por pressão nossa também, nós tiramos uma decisão dentro do Conselho de representar o Ministério Público em relação a esses dois imóveis. Possivelmente sim, queremos e vamos fazer força para que se instaure sim a efetiva ação civil pública, para que se apurem responsabilidades nessas tentativas de surrupiar o patrimônio público. Na estrutura do IP, então, colegas, como consequência disso tudo, e não vou aqui citar o que foi emendado, mas nós temos hoje, e deve ser publicado na próxima semana,
o seguinte: o atual IPERGS foi reestruturado como IPPREV. A parte da saúde do IPERGS, ela foi extinta na medida em que o projeto de lei 206, que cria o IPPREV, ele revogou a lei 12.395, por isso que eu fiz questão de mencioná-la aqui no início, que tinha o IPERGS como gestor do regime próprio e do sistema de assistência à saúde. Ao ser revogada essa lei 12.395, caiu o Conselho Deliberativo, caiu toda a estrutura. E se por um lado houve um processo de transição, ou pelo menos está previsto um processo de transição com a atual estrutura entregando a gestão para os que vierem, nessa outra parte não. Há, me parece que aqui uma ruptura radical. Por quê? Revogada a lei 2.395, não existe mais conselho. O atual Conselho Deliberativo do IPERGS, que atua nas duas áreas, Previdência e Saúde, passa a atuar em regime de transição ou provisoriamente até que se instale um novo Conselho de Administração do IPPREV. Na parte da saúde, ele não existe mais. E na estrutura vai ter um novo Conselho de Administração. Se tentou sim através das emendas, porque a conformação era outra do ponto de vista do governo do Estado, então ficou um Conselho de Administração também com 12 membros. E vejam aqui, o discurso do Estado era separar para qualificar e que não haveria gasto. Nós já temos aqui duas autarquias com duas diretorias, o que era uma diretoria duplicou, o que era um conselho duplicou. Mas a remuneração dos conselheiros, hoje o Conselho Deliberativo do IP recebe por suas sessões, que são semanais, são mais ou menos 4 por mês, na média. Cada conselheiro recebe R$ 76 por participação na sessão, por jeton estipulado em lei. A remuneração dos conselheiros componentes do Conselho de Administração desse novo Instituto de Assistência à Saúde será de gratificação de representação equivalente a 10% da remuneração atribuída ao diretor-presidente. Já havia um projeto de lei lá reclassificando o IP como autarquia especial e mudando a remuneração dos diretores, de forma que o diretor-presidente dessa próxima autarquia terá uma remuneração de R$ 18 mil. E cada conselheiro poderá ter até R$ 1.800, dependendo e aí, como isso não está regulamentado e deve ser objeto de regulamentação, de que forma isso vai se dar, se por sessão, se é máximo, se é único, se é simplesmente pelo fato de ser conselheiro, se isso vai se dar, como vai se dar. Mas é claro que na plenitude desses pagamentos, o que o conselheiro hoje recebe, em torno de 300 e poucos reais, pela sua participação plena no conselho, passará a receber R$ 1.800. Isso é atrativo, independentemente da sua remuneração como servidor público estadual. Possivelmente, sim, queremos e vamos fazer força para que se instaure, sim, a efetiva ação civil pública, para que se apurem responsabilidades nessas tentativas de surrupiar o patrimônio público. Na estrutura do IP, então, colegas, como consequência disso tudo, e não vou aqui citar o que foi emendado, mas nós temos hoje, e deve ser publicado na próxima semana, o seguinte: o atual IPERGS foi reestruturado como IPPREV. A parte da saúde do IPERGS, ela foi extinta na medida em que o projeto de lei 206, que cria o IPPREV, ele revogou a lei 12.395, por isso que eu fiz questão de mencioná-la aqui no início, que tinha o IPERGS como gestor do regime próprio e do sistema de assistência à saúde. Ao ser revogada essa lei 12.395, caiu o Conselho Deliberativo, caiu toda a estrutura.
E se por um lado houve um processo de transição, ou pelo menos está previsto um processo de transição com a atual estrutura entregando a gestão para os que vierem, nessa outra parte não. Há, me parece que aqui uma ruptura radical. Por quê? Revogada a Lei 2.395, não existe mais conselho. O atual Conselho Deliberativo do IPEGS, que atua nas duas áreas, Previdência e Saúde, passa a atuar em regime de transição ou provisoriamente até que se instale um novo Conselho de Administração do IPPREV. Na parte da saúde, ele não existe mais. E na estrutura vai ter um novo Conselho de Administração. Se tentou sim através das emendas, porque a conformação era outra do ponto de vista do governo do Estado, então ficou um Conselho de Administração também com 12 membros, e vejam aqui, o discurso do Estado era separar para qualificar e que não haveria gasto. Nós já temos aqui duas autarquias com duas diretorias, o que era uma diretoria duplicou, o que era um conselho duplicou. Mas a remuneração dos conselheiros, hoje o Conselho Deliberativo do IP recebe por suas sessões, que são semanais, são mais ou menos 4 por mês na média, cada conselheiro recebe R$ 76 por participação na sessão, por jeton estipulado em lei. A remuneração dos conselheiros componentes do Conselho de Administração desse novo Instituto de Assistência à Saúde será de gratificação de representação equivalente a 10% da remuneração atribuída ao diretor-presidente. Já havia um projeto de lei lá reclassificando o IP como autarquia especial e mudando a remuneração dos diretores, de forma que o diretor-presidente dessa próxima autarquia terá a remuneração de R$ 18 mil. E cada conselheiro poderá ter até R$ 1.800, dependendo e aí, como isso não está regulamentado e deve ser objeto de regulamentação, de que forma isso vai se dar, se por sessão, se é máximo, se é único, se é simplesmente pelo fato de ser conselheiro, se isso vai se dar, como vai se dar. Mas é claro que na plenitude desses pagamentos, o que o conselheiro hoje recebe em torno de 300 e poucos reais pela sua participação plena no conselho, passará a receber R$ 1.800. Isso é atrativo, independentemente da sua remuneração como servidor público estadual. O Conselho Deliberativo atual, então, não existe mais, passa a ser o Conselho de Administração, um órgão deliberativo e consultivo, e que também tem a mesma composição, 6 pelo Estado e 6 pelas entidades União Gaúcha, CEPERS e FECERS. O presidente, como já disse, o presidente do Conselho de Administração é eleito por seus pares, mas só podem ser eleitos aqueles que forem representantes do Estado. E aí nós temos a colisão, inclusive, com o próprio preceito constitucional do Estado, artigo 41, parágrafo 1º da Constituição Estadual, que diz que o sistema previdenciário de assistência à saúde, o órgão ali, teria composição paritária. Isso está escrito na Constituição do Estado, não era da Lei Complementar. A Lei Complementar lá de 2005 puxou o conceito da Constituição do Estado. E isso está sendo feito. Evidentemente que há estudos, e isso será objeto, sim, de estudos e até mesmo de providências para verificar se há condição de restabelecer a paridade, buscando lá o conceito constitucional. Acho que, no que diz respeito à estrutura, nós temos também que, extinto toda a estrutura do IPEGS em relação à saúde, como fica? Fica que será nomeada uma diretoria provisória para, em até 180 dias, compor e instalar o Conselho de Administração, os órgãos setoriais e empossar os titulares das diretorias de que trata essa lei. Essa diretoria, esse período de transição até 180 dias,
Essa diretoria será nomeada independentemente de preenchimento de qualquer requisito que esteja na legislação, como qualificação profissional, essas coisas que estão aqui na própria legislação, para que possam guindar o cargo de diretor. Ou seja, o governador vai ter a liberdade de escolher 4 diretores para, a partir da publicação da lei, 4 diretores para gerir o sistema de assistência à saúde, o órgão gestor do sistema de assistência à saúde, e em até 180 dias colocar isso à disposição com a nomeação então dos diretores efetivos, do conselho efetivo. E pode inclusive essa diretoria, colegas, efetuar os procedimentos administrativos de transferências de responsabilidades para as áreas de administração de pessoal, finanças, patrimônio, tecnologia, designar servidores que colaborarão na consideração do IP-Saúde, solicitar a cedência de servidores públicos, militares e outras coisas, e inclusive fazer regulamentos. Eu quero verificar aqui. Tem um dispositivo que eu marquei, mas inclusive essa diretoria executiva provisória terá a condição de fazer os regulamentos que estão previstos no projeto 212, que são do próprio sistema. Regulamentos de como tu vai inscrever os dependentes, regulamento de como serão os planos complementares e suplementares, essa coisa toda. Evidentemente que logo ali adiante, empossadas as conselho de diretoria definitiva, tudo isso pode ser revisto, mas nós temos aqui já de imediato um risco e devemos estar atentos para isso. Vamos para as regras, e acho que é bem rápido para as regras do que diz respeito ao sistema de assistência à saúde. Primeiro, conseguimos manter dentro da espinha dorsal do Instituto o plano principal e os planos suplementares e complementares que já existem, ou seja, o plano principal, PAC e PANS. Porque havia na redação da proposta do governo a tentativa de retirar isso e a criação de planos especiais. Não conseguimos retirar a possibilidade de criação de planos especiais com mensalidade específica, na forma que dispuser regulamento, e aqui chamo para a atenção regulamentos e atos normativos, é claro que com mediante estudo prévio e técnico atuarial, mas também com mensalidade específica. Então há a possibilidade do Instituto criar alguns planos especiais de prevenção e que sejam colocados à disposição desde que se pague. Os serviços de assistência à saúde vão ser, a partir de agora, regidos por um regulamento geral do sistema de credenciamento do Instituto. No que diz respeito à questão da localidade e da prestação de serviços, credenciamento de médicos, hospitais, clínicas, laboratórios estará sujeito a um regulamento geral. Hoje nós temos resoluções que regem essa matéria. Os usuários do IP, que eram obrigatórios, eles estão classificados hoje, eles são facultativos, continua a facultatividade, a gente não tem condição, até por força de preceito constitucional, de colocar a obrigatoriedade de adesão ao IP-Saúde, mas nós podemos dizer o seguinte: primeiro, os segurados terão a inscrição automática. Se o segurado não quiser permanecer, ele terá um prazo de 45 dias para definir, expressar, optar expressamente por dizer não quero IP-Saúde, e ele pode sair. Tem o prazo de se arrepender dentro desse período de 30 dias. Quero sair, não quero sair, mas passados os 45 dias, ele não se pronunciando, ele já está dentro do sistema e ele terá que cumprir uma regra de fidelização, 1 ano para poder pedir exclusão do IP-Saúde. E se pedir exclusão para retornar, aí tem coisa que nós não tínhamos de estudo e que já estava sendo estudado antes. O segurado do IP-Saúde que sair do Instituto, ele vai retornar, ele pode retornar sim, porque não tem como impedir o retorno. Isso é o direito de ir e vir, de livre associação, mas ele vai ter que cumprir carências. E as carências estão definidas a partir da primeira mensalidade subsequente. Continua a questão da opção, ou seja, o servidor que por qualquer motivo perca a sua condição de segurado ou de dependente, ele é facultado a optar pela permanência, desde que solicite por escrito até no máximo 30 dias a contar da data do desligamento.
Então, se passar esse prazo, ele vai ter que, pode até pedir, mas vai ter que cumprir carências. Vai ter que cumprir uma permanência mínima como optante de prazo mínimo de 12 meses. Vai ter a contribuição dobrada a respeito e essa contribuição será baseada em cima do último salário que ele tinha como servidor público, de acordo com a sua folha. Então ele vai pagar aquela parte dele e a parte paritária do poder público, e se houver alteração naquela remuneração de quem estiver no serviço público, esse optante vai ter também que obedecer ao reajuste da mensalidade nesse mesmo sentido. Os agentes políticos do Poder Executivo e Legislativo também, durante esse mandato, poderão aderir ao IP Saúde, desde que se submetam ao prazo mínimo de 12 meses de permanência. Isso aqui está para evitar, e nos contratos com municípios também, para evitar que, e já ocorreu principalmente nos contratos com municípios, de que alguém entre no serviço público somente para ingressar no IP Saúde, saia do serviço público ali alguns meses, e aí opte por permanecer no IP Saúde, apenas para ter um instituto, vira cidadão privado e para ter um instituto sem um mínimo de colaboração com o instituto. A questão da dependência, sendo 2 segurados servidores, sejam marido e mulher ou conviventes, né? Sejam eles conviventes ou casados, sejam eles de gênero diferente ou homoafetivos, é vedada a inscrição de aquele com maior remuneração como dependente do de menor remuneração. Se pode ocorrer de um ser dependente do outro, mas o dependente deverá ser aquele de menor remuneração apenas, e aí poderá deixar de se inscrever como segurado. Caindo essa condição de dependente, o de menor remuneração, e ele continua no servidor público, aí ele tem que ingressar como titular e poderá ingressar. No que diz respeito aos filhos, permanece a questão do estudante até 24 anos, foi colocada, no que diz respeito à união estável, independentemente da identidade ou oposição de sexo, foi colocado dentro da lei o conceito do artigo 226, parágrafo 3º da Constituição Federal, e não mais, e aqui diz assim só, união estável caracterizada pela convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de construir família, nos termos exatos do termo da Constituição, e não mais o que tinha, que era convivência mínima de 2 anos. O enteado solteiro, ele passa a ter as mesmas condições do filho, não precisa mais, e não precisa mais o enteado comprovar dependência econômica. O tutelado fica nas condições e deve comprovar dependência econômica, e entra a figura do menor sob guarda, também podendo ser colocado nas mesmas condições do filho, desde que comprovada a dependência econômica. Fica a possibilidade do IP instituir programas especiais para disponibilizar serviços ou procedimentos de prevenção, participação opcional, prévia solicitação e mensalidade específica, na forma que dispuser o regulamento. No que diz respeito ao cálculo da mensalidade, nós, como exclusão do cálculo da mensalidade, entrou aqui as horas extras, que não tinha, ou seja, pega a folha de pagamento, tem várias coisas que são excluídas da remuneração, para que se tenha a base de cálculo para a contribuição. Mais um item aqui, que foram as horas extras eventuais. Existe um salário referência para aqueles que percebam complementação de aposentadoria pelo RPPS, que é a tabela 1 do grupo G, nível 7 vezes o menor salário do grupo 1 do nível do quadro geral dos funcionários públicos. Mas isso não vale para os optantes, coisa que valia antes. Os optantes é o último salário. Ficou também rechaçada a iniciativa do governo de tentar cobrar as pensionistas em dobro, e nós conseguimos fazer com que, primeiro, voltasse a que elas continuassem contribuindo com 3,1% da sua pensão, e mais, agora consagrada na legislação, de que a contribuição mensal é devida sim pelos poderes ou órgãos de Estado aos quais os extintos servidores estivessem vinculados. E aí entra mais uma questão da dívida histórica do Estado, também é em relação aos pensionistas.
Ou seja, os poderes do Estado entendiam que o que estava na legislação não era claro o suficiente para lhes obrigar a pagar a parte paritária dos pensionistas, não vinham pagando, da mesma forma o Executivo. Hoje nós temos lá uma dívida apenas da parte do Poder Executivo de 138 milhões no que diz respeito a alguns meses de 2016 até agora. E tem um artigo dizendo que fica autorizado o parcelamento em até 240 prestações referente às competências devidas até a publicação dessa lei, ou seja, essas competências anteriores. A mensalidade dos optantes, planos suplementares e complementares e planos e programas especiais existentes ou que vierem a ser criados, elas deverão ser fixadas ou alteradas com base em cálculo atuarial. Nessa parte, os optantes, é uma contradição na própria legislação, porque os optantes lá é o último salário e é percentual, e aqui diz que tem que ter cálculo atuarial. É uma questão a ser discutida posteriormente para se verificar isso. O filho recém-nascido, ao ser inscrito, ele é incluído no prazo de até 30 dias, ele não precisa obedecer carências. As carências estão lá observadas no artigo 29 do projeto, e que tem diversos prazos de carências, e se não houver essa inscrição do filho recém-nascido ou do dependente nos prazos que são estabelecidos, paga a carência. A coparticipação ficou dos segurados, nós vimos debatendo isso insistentemente, era uma questão que vinha sendo debatida, e foi até o último minuto, no sentido de que o governo colocou que a coparticipação seria em percentual de até 40%, sobre consultas, exames complementares, serviços ou procedimentos. E aí o grande medo de que os procedimentos incluíssem procedimentos ambulatoriais e até cirúrgicos. E isso poderia intervir, inclusive, nas internações hospitalares. Se conseguiu colocar um parágrafo único nesse artigo, dizendo que é vedada a coparticipação nas internações e nos tratamentos ambulatoriais, não é apenas nos procedimentos, todo o tratamento ambulatorial. O reingresso, nós falamos já a respeito da necessidade de cumprir carências. No que diz respeito a questão de ressarcimento de despesas do usuário, praticamente fica a mesma coisa que existe hoje, ou seja, não havendo médico credenciado na localidade e que haja uma emergência, pode ser feito mediante, pode ser feito um procedimento ou a consulta ou a autorização ali, e o IP ressarce, mediante, evidentemente, o regulamento próprio, e aí vai ter também as tabelas de valores a esse respeito. Há uma previsão de que, havendo desequilíbrio financeiro no sistema, de que, no caso, déficit num período anual, de que deva ser encaminhado o projeto de lei com um plano de cobertura do déficit financeiro atuarial. Nós entendemos que isso aqui ele é estanque, ou seja, há um prejuízo no ano anterior, faz um plano de amortização, mas necessariamente não quer dizer que vai interferir no resto, no resto do plano, seria apenas para suprir aquela deficiência pontual, embora isso seja também discutível. E, no que diz respeito à questão dos contratos, apenas que o Estado está tentando incluir, e eu vou terminar por aqui porque tem mais coisas, mas o Estado está tentando incluir por emenda, e foi por emenda de um deputado vinculado aos advogados, a OAB como segurados, ou os advogados como segurados do sistema. Essa é uma discussão que vai se estender, inclusive, do ponto de vista judicial, na medida que entendemos que o dispositivo não abarca os advogados. E até já existem discussões, pareceres, já tentativas da própria OAB de se inserir dentro do IP Saúde, não há condição, e é pela própria leitura do dispositivo que vai ser publicado, nos parece que a OAB não vai ter condições de colocar os advogados, e isso nós vamos levar, inclusive, às raias dos tribunais, a defesa dos interesses dos segurados, porque nós temos hoje já uma rede deficiente de atendimento, os colegas do interior penam para ter atendimento
já os colegas servidores públicos estaduais, e a tentativa do governo de estender isso para mais servidores municipais, para entidades outras, sem a devida ampliação da rede e sem o devido cálculo necessário para a inclusão desses segurados. E isso nós estaremos vigilantes. Desculpem, mas que é muito complexo isso, e a gente ficaria aqui, eu acho que um dia explanando a esse respeito dessas questões. Me perdoem aqui a ter esgotado o tempo. Eu agradeço a paciência e a atenção dos colegas e das colegas, e a gente está à disposição aí, eventualmente, num futuro próximo, para mais debates, na medida daquilo que a gente tenha conhecimento. Muito obrigado, Alex. Obrigado, Fernando.